Rapaz, eu tenho o costume de ler a Bíblia todo dia, talvez 2, 3 vezes por dia, porque eu gosto de ficar inteirado das coisas que Deus tem nos declarado sobre a nossa salvação, E vendo eu em Lucas capítulo 15, no versículo 11, onde fala sobre a parábola do filho pródigo, muito interessante, porque às vezes a gente é um filho pródigo e não sabe. E com certeza, ainda que o indivíduo seja um filho pródigo na sua vida real, ele pode se tornar uma pessoa boa, do bem, quando ela cai em si, como diz aqui a própria palavra, quando ela torna em si e que ela reconhece que é uma pecadora ou um pecador e que está destituído da glória de Deus pelo método que a mesma escolheu para desviar os seus pensamentos e inclinar para as coisas mundanas, coisas do mundo, e que causa sofrimento, dor, angústia e decepção na vida do indivíduo. A parábola do filho pródigo diz assim no versículo 11 em diante: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado todo o dinheiro naquela terra, houve uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.
E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, viu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que sirvo a ti há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas é justo alegrarmos-nos e gozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, meus amados ouvintes, a palavra aqui se refere às pessoas que, direto ou indiretamente, se distancia da presença de Deus e começa a trilhar caminhos errados na vida, onde muitos vêm morrer, perecer, perder a salvação, a vida eterna. E certamente passa os seus anos de vida sofrendo, chorando, passando decepção, angústia, dor, pela mesquinhez que eu mesmo tenho de ter o conhecimento de que Deus é um Deus justo, bom, fiel, verdadeiro, e que tem o poder de levar o indivíduo para o céu e também para o inferno. Tem o poder de dar vida e tirar a vida. E as pessoas certamente rejeitam, troca Deus e a vida boa pelas coisas banais dessa vida que não leva a nada e que só lhe traz sofrimento, desgosto e decepção. O filho pródigo aqui, na verdade, ele escolheu ir para o mundo, desertar de seu pai, e quando ele se encontrava no sofrimento, longe da casa do seu pai, distante, ele começou a padecer necessidade, começou a sofrer naquela terra. E naquela terra diz que estava passando uma grande fome, não tinha o que comer, e um certo cidadão levou ele para apacentar os porcos, e ele desejava comer o resto da comida dos porcos, caía no chão e eles não deixavam. Foi aí que ele se tornou em si, parou, refletiu e viu que aquele não era o caminho que Deus tinha escolhido para ele. E aí ele retornou para a casa do seu pai. A palavra de Deus diz que a casa desse pai, que a Bíblia conta, é Deus. E o filho pródigo é eu, é você. Todos aqueles que deixaram de entregar sua vida para Cristo, para Jesus. Esse é o filho pródigo. É aquele que procura os caminhos das bebidas, das drogas, prostituição, idolatria, inimizade, roubos, furtos, estupro, assassinato e muitas outras das coisas. Cobiças, orgulho, inveja, contendas. As pessoas que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu, mas Deus sempre está com os braços abertos, porque a palavra de Deus ela diz
em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem outros versículos que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o que vencer receberei a coroa da vida. Eu sei, você também sabe, que você pode ter dinheiro, pode ter fama, sucesso na sua vida, mas sem Deus você não tem nada. E Deus certamente quer que todo homem se salve, mas quando você recusa, Ele vai lá no presídio e tira o cara mais ruim da terra, desprezível pela sociedade, e toca nele e faz ele se converter, e ele acaba se tornando um grande homem na terra, dando exemplo de vida para a sociedade e fazendo as coisas certas, e acaba ele indo para o céu, porque para Deus não tem tamanho de pecado que Ele não perdoa, mas para isso você tem que se arrepender, reconhecer que é um pecador miserável e que erra e que precisa de Deus. A Bíblia diz que sem Deus nada podereis fazer. E tem muitos versículos na Bíblia aqui, riquíssimos, que ajudam a pessoa a viver uma vida bem melhor, ainda que ela não tenha tanto dinheiro, e tanta fama e tanto poder. Porque a maior glória que tem para o homem é você servir a Deus, viver de cabeça erguida, sem olhar para trás, sem olhar para a sua direita e nem para a sua esquerda. Porque o alvo dessa pessoa está lá na frente, que é Jesus Cristo. Em Mateus 11, no versículo 28, diz assim, que Deus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Quando uma pessoa lhe convida para ir numa festa na casa, eles certamente lhe convidam para ir lá, mas interessado nos presentes que você leva para seus filhos, quando é uma festa de aniversário, por exemplo. Mas Jesus, Ele te convida e Ele não quer nada em troca. Ele, além de convidar para você ir até Ele, Ele te oferece as coisas boas aqui na terra para você desfrutar, e ainda dá a vida eterna para você quando você partir dessa terra. Porque certamente você não escapará da morte, porque quem não morre de novo, de velho não escapa. E 100 anos para Deus é mesmo que um dia. A Bíblia diz que nossos anos de vida é como uma flor que nasce hoje e perece amanhã. Você passa aí 50, 60, 70 anos, iludido, sem perceber, né? E de repente os anos se passam e você fica para trás, porque você não parou para refletir e viu o quanto a gente erramos, né? E que certamente carece de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Marta e Maria. E ela disse assim, em Lucas capítulo 10, no versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços.
E aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus chamou ela de distraída, ansiosa e afadigada. E a gente sabe que as pessoas hoje, e sempre foram assim, ansiosas, afadigadas e distraídas pelo bem-estar da sua própria vida, estudando, trabalhando, outros nem quiseram estudar e vivem uma vida miseravelmente, lutando, trabalhando para almejar dias melhores, riqueza, dinheiro, fama, poder, e acaba se perdendo no meio do caminho, né? Porque certamente uma hora a pessoa morre, e se ele não tiver Deus na sua vida, eu quero lhe fazer uma pergunta: para onde você vai? A Bíblia diz que tem dois caminhos para o homem escolher e percorrer. É o caminho do céu e o caminho do inferno. E a escolha é nossa. Quando a pessoa faz a escolha corretamente, boa, certamente ele será uma pessoa bem sucedida, equilibrada, e com certeza vai almejar sucesso na sua vida e paz no seu coração, no seu interior. E quando a pessoa faz as escolhas erradas, certamente ela não produzirá bons frutos, porque a Bíblia também diz que a gente colhe aquilo que a gente semeia. E se você semear a boa semente, certamente colherás bons frutos. E essa é a palavra que eu deixo para você. Quer colher bom fruto? Semeie a boa semente. Seja obediente, honesto, justo, fiel e verdadeiro. E procure Jesus enquanto você pode achar. Porque sem Deus nada podereis fazer. Não seja um filho pródigo. Procura buscar a Deus enquanto há tempo na sua vida, para que você não morra e perda a sua salvação e depois não tem para quem reclamar. Porque o arrependimento só é válido em vida. Depois que a pessoa morre, não tem arrependimento. Se ele escolheu ir para o céu, ele vai para o céu, e se não, vai para o inferno. Porque essa é a palavra de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele chamou seus discípulos e disse: Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está em Marcos 15, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Então, a escolha é sua. Se você reconhecer que é um pecador miserável e que precisa de Deus e se arrepender, e se você for batizado, você será salvo. Ou pelo contrário, você vai ser condenado. Condenado aí para o inferno. Ainda tem mais para lhe dizer. Quando Jesus estava crucificado na cruz, foram crucificados dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E um daqueles disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, por que não salva você e salva nós também? Já que você é Filho de Deus, é o Rei dos reis. E o outro ladrão repreendeu ele e disse: cala sua boca, porque nós estamos aqui porque merecemos pelos nossos feitos. Mas esse aí não cometeu erro nenhum para estar aqui nesse lugar, morrendo juntamente com nós crucificado. E falou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então um foi salvo e o outro não foi, porque certamente tinha um coração perverso, mau,
e não se humilhou para herdar também o reino do céu. Foi escarnecido de Jesus. E o outro foi salvo porque reconheceu que era um pecador miserável e que precisava de Jesus. E foi salvo juntamente com Jesus. É isso, essa palavra eu deixo para você. Aceite Jesus para que você tenha uma vida melhor e possa herdar o reino do céu quando você partir dessa terra.